aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridiçá, arte e aprovação no vestibular. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro programa Aridiçá no ar do ano de 2025. Um programa especial voltado para o nosso vestibular da UES, que acontece agora, domingo, no dia 27. E hoje nós temos duas feras aqui, os professores Sérgio Feitosa e professores Marcos Leandro vão ficar aqui essa noite com a gente, trabalhando aquelas informações, aquelas questões quentinhas para vocês que vão participar do vestibular da UES. Professor Sérgio Feitosa, professor Marcos Leandro. Boa noite Sérgio, boa noite Cássio. Boa noite, pessoal. Satisfação poder estar aqui mais uma vez. Acho que dessa vez nós quebramos um pouco a tradição, né? A gente encerrava os programas do Aridiçá no ar e agora a gente está iniciando com muita satisfação e compartilhando com vocês, caríssimos internautas, em particular os nossos alunos, para, através desse programa, podermos compartilhar informações que possam aí, de repente, tranquilizar os seus espíritos, acalmar os seus ânimos e convencê-los de que o resultado final dessa luta, dessa caminhada, dessa trajetória carregada de muito sonho e de muito suor e lágrima, não vai dar outra, né? Vai ser muito sucesso pra gente, não é isso, Marcos? É sim, vai dar tudo certo, vá confiante, como a gente sempre diz na última aula, né? A gente sempre fica na sexta-feira, hoje nos colocaram na segunda-feira, né? Mas sempre lembrar assim, ó, vá confiante, tá? O aluno do Aridiçá é um aluno de alto nível, tá? As questões que a gente colocou aqui são questões que já caíram, questões difíceis, questões de alto nível e você vai entender, certo? Portanto, você vai fazer a sua prova com muita tranquilidade e o resultado vai ser muito bom, como sempre foi, não é não? Ah, creio que sim. Vamos começar com o professor Sérgio Feitosa. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, pessoal, a primeira questão que trouxemos para vocês é uma questão que trata de lógica. Ultimamente a UES vem colocando para a gente um desafio ou outro acerca da lógica e essa questão traz especificamente, acompanhe, tá? Comigo, uma discussão acerca do que é silogismo. Professor, e esse silogismo, né? O que é esse silogismo? Pessoal, silogismo é uma construção lógica que traz duas premissas. Devagar, professor, traz o quê? Premissas. Uma premissa, duas premissas, e essas premissas são confrontadas, buscando uma conclusão que seja válida, não necessariamente verdadeira, mas que seja válida. Inclusive, por falar nessa relação de verdadeira e válida, no vestibular anterior, a UES trouxe uma provocação exatamente sobre isso. Para Aristóteles, se uma conclusão silogística seria necessariamente verdadeira ou bastava ser válida. Vou tentar dar um exemplo, tá? Se eu criasse a seguinte circunstância ou premissa, dissesse assim, todos os homens, vou abreviar aqui para ganhar tempo, P de todos, tá? Todos os homens, sei lá, são azuis. Todos os homens são azuis. João é homem, logo João é azul. Bem, pessoal, isso aqui, pelo amor de Deus, é uma falácia, não é isso? Uma indução aí errada a um raciocínio que os homens não são azuis. João não é azul. Mas isso é válido. Isso é válido porque acompanha um raciocínio lógico. E aí, pessoal, o silogismo, a lógica, na verdade, ela exige da gente esse preço, tá? Por acompanharmos, muitas vezes, um pensamento matemático puramente cartesiano,
desprovido de sensibilidade, senso crítico, aí é onde entra, né, a discussão do valor que as ciências humanas têm, porque quando muitas vezes você adota uma postura baseada num pensamento que é puramente numérico, quantitativo, calculista, você pode cometer equívocos, erros e enganos, que podem trazer pequenas sequelas ou grandes traumas sociais. Quando o nazista Adolf Eichmann foi preso e julgado lá em Israel, Hannah Arendt ficou estupefacta, porque o argumento que ele dizia, repetia e insistia era o de que não deveria ser culpado das acusações que o faziam, porque ele apenas cumpria ordens. Então, conclui a grande filósofa alemã que é isso a que muitas vezes se reduz o pensamento de uma sociedade que é puramente lógica. Nada contra a lógica, pessoal. Mas não pode ser só lógica, não pode ser essa coisa robótica. Inteligência artificial, muitas vezes, é um paradoxo que repetimos inconscientemente, porque a inteligência é um atributo humano. E mesmo que você insista que ela existe e é artificial, mas ela é um artifício porque ela é uma extensão humana. Então, pessoal, a lógica, que é o tema da questão, pergunta sobre silogismo. Fui claro, pessoal? E aí ele pede que você marque, aí em torno da pandemia da Covid-19, o que pode ser um silogismo. Letra A, se vacinarmos todos, a pandemia termina. Alguns estão vacinados, logo a pandemia terminou. Você consegue, sem muito esforço, concluir que essa opção não é um silogismo verdadeiro, né? Válido. Porque se são todos, né? Todos vacinados, acaba a pandemia, a premissa menor diz que alguns estão vacinados. Bem de bola, se uso máscara, não me infecto através da respiração. Há controvérsias. Estou infectado, logo não usarei máscaras. Não temos aqui, pessoal, uma validade lógica, tá? Até porque eu não vou usar máscaras só porque eu estou infectado. Acho que é pelo contrário, não. Aí é que tem que usar a máscara, né, não? Letra C, pessoal. Nenhum vacinado pode transmitir o vírus. Está infectado, hein? João é vacinado, logo João pode transmitir o vírus? Pessoal, a resposta é a letra D de dado. Acompanhe o raciocínio. Todos os coronavírus são vírus. Todos os vírus são micro-organismos. Olha que lindo. Logo, todos os coronavírus são micro-organismos. Isso aqui é um silogismo clássico, pessoal. Clássico. Duas premissas que atendem a uma lógica. Se eu falo que todos os coronavírus são vírus, são vírus. E vírus são micro-organismos. Logo, é essa estrutura que vocês têm que esperar na prova de vocês, pessoal. Logo, Cássio Mendonça, a resposta é a letra D de dedicação. Vamos lá. Questão 5, questãozinha de sociologia, questão linda. Porque o que eu gosto na prova da UES, cara, é que ela bota 3, 4 assuntos numa questão só. Tá? Até porque nós temos poucas questões de primeira fase, né? São só 5 e tem muito conteúdo para se contemplar. Então, é muito bom quando você tem uma questão como essa aqui, que numa questão só a gente resolve, a gente revisa os clássicos todos, né? Comte, Durkheim, Weber e Marx, o quarteto que todo mundo que vai fazer a prova da UES tem que estar lembrando, tá? É certamente o assunto mais cobrado na prova da UES é sociologia clássica, tá bom? E aí, você sabe que sociologia é uma disciplina que ela precisa ficar se justificando, sabe? Ainda cai muita questão envolvendo o porquê de se estudar sociologia ou questões perguntando qual é o objeto de estudo da sociologia, tá? E só um detalhe, pessoal, cuidado para não dar respostas clichês. Você vai para a universidade. Na universidade a gente quer resposta clichê não, a gente quer resposta, né, original, tá bom? E resposta efetiva, tá? Se perguntar assim, o que a biologia estuda, todo mundo responde, a biologia estuda a vida, mas, né, não se reduz a isso. Da mesma maneira que quando a gente pergunta o que a sociologia estuda, você não responder a sociedade, tá? Isso é muito vago, até porque outras ciências humanas também estudam isso, tá? Nenhuma ciência detém um monopólio de estudo sobre o objeto. Até porque, se você definir o objeto de estudo
de uma ciência, sabe? A partir da coisa estudada, você vai dar uma resposta ontológica para uma pergunta que é epistemológica, tá? Portanto, a maior característica de uma ciência é a abordagem, tá? Que tipo de abordagem se faz? A sociologia está preocupada em entender contradições sociais, sobretudo, né? E aí, cada teórico ao seu modo, né? Olha o que o texto diz. O objeto de estudo da sociologia, os objetos de estudo da sociologia fazem parte de um grupo de fenômenos que são previamente definidos por certos caracteres que lhes são comuns. Fenômenos que se estendem pelo corpo social. Ó, aqui fala em corpo social, se você está bem munido daquele repertório teórico de sociologia clássica, você sabe que dos 4 clássicos tem um que fica o tempo todo comparando a sociedade a um corpo, né? Começa com a letra D, você já sabe qual é. São capazes de exercer uma força moral, isso aqui é a velha coerção, a gente pode colocar aqui, força moral é a coerção. Você sabe que coerção é a mesma coisa de pressão, né? Que se impõe sobre cada indivíduo, membro da sociedade, ou uma coletividade, ou seja, aquilo que interessa ao geral, ele não está preocupado com as particularidades, aquilo que é geral. E que, assim, existem independente dos interesses das vontades individuais. Ou seja, independente dos interesses individuais, isso aqui é a velha exterioridade ou externalidade, tanto faz, vamos colocar como exterior. Exterior, coerção e geral. Isso aqui é a definição de fato social. E aí, qual dos 4 clássicos, sem nem ler alternativa, coisa que você não vai fazer isso não, viu? Lá na prova você vai ler tudo, você não é nem doido, tá? Você vai ler tudo. Mas, sabendo que está falando de coerção, generalidade e exterioridade, qual dos clássicos? A gente já sabe que é o Durkheim, né não? Mas só um detalhe, quando você vir Durkheim, eu vou botar aqui só as iniciais, o D de Durkheim, o S não, perdão. Deixa eu apagar aqui, peraí, o S não. Tá aqui o D de Durkheim, tá aqui o C de Auguste Comte, o M de Karl Marx e o W de Weber. Qual é a palavra-chave que você vai se lembrar para cada um desses autores? O Durkheim é um autor funcionalista, ele quer saber a função social das coisas, tá? Aí você vai lembrar o F de função, o F de fato social. Comte, o positivista, ele quer saber das leis universais, as regras gerais. O Marx entende que a economia é o motor da história, ele quer entender as relações de produção. Relações de produção, materialista, né? E o Weber, sociologia compreensiva, ele quer entender o sentido das ações sociais, tá bom? Portanto, vamos lá, considerando o enunciado acima, assinale a afirmação verdadeira. O enunciado refere-se aos fatos sociais, assim delimitados por Durkheim, um dos precursores da sociologia, perfeito, a letra A, tá bom? A letra B fala: a caracterização sociológica demonstrada é denominada de ação social? Não, a ação social ela é particular, é do indivíduo, é do ator social, né? E aqui ele fala de coisas coletivas. A C diz: o quadro conceitual apontado se refere à lei dos 3 estágios, né? Que seria a fase teológica, a segunda fase seria a fase metafísica e a terceira fase seria a fase positiva, de Auguste Comte. Por mais que realmente o Comte tenha a ver com a lei dos 3 estágios, ele que teorizou sobre isso, a questão não fala sobre isso, né? E a definição exposta caracteriza os objetos materiais e históricos da dialética, não, tá? Constituída pela sociologia crítica de Karl Marx. Portanto, gabarito da questão 5, letra A. Numa questão a gente revisa logo a sociologia clássica inteira, tá bom? Serginho? Vamos lá? Então, pessoal, depois dessa questão de sociologia, que é realmente um termômetro, é realmente um tópico que pode nos dar um sinal daquilo que, se não exatamente assim, porque também é querer demais da universidade, mas a essência, a lógica é a mesma, tá? Às vezes até muda a sinonímia, pessoal, também é demais, né? Mas às vezes nem isso, tá? Às vezes até a palavra é a mesma, o texto às vezes é o mesmo. A UES ela tem disso, eu costumo dizer que a UES ela não tem uma estética talvez tão atraente, sedutora, quanto a do Enem, por exemplo. Enem tem aquelas questõezinhas, pessoal, métricas, simétricas, começa com um verbo no mesmo tempo e modo, observa um substantivo, caramba. A UES é mais aquela coisa, digamos, nesse sentido, né? Despretensiosa. Mas a UES ela tem uma coisa interessantíssima. Distribui ali as questões por assunto, vem a filosofia, vem a sociologia, vem a química acolá. E outra coisa, os temas que normalmente a UES coloca no seu programa,
ela tende a respeitar. Pessoal, aqui e acolá ela tem uma transgressão, mas ela tende a respeitar, então ela cria uma estatística e é com base nela que a gente vai ali meio que moldando a estratégia, não é isso? Então, pessoal, a questão 2, por exemplo, é de um assunto que foi citado no último manual do candidato. Sabe aquele manual que traz um programa no final do manual, com os assuntos a estudarem? Pois é, a UES trouxe em filosofia uma novidade. Você sabia, professor, disseram os alunos. Claro, ela trouxe filosofia brasileira. E dentro dessa aposta que fizemos, inclusive, no Aridissá, à época, não deu outra, pessoal. Nisso, não é tirando, obviamente, pessoal, o valor da comissão vestibular, que tem seu talento, que tem seu esmero, obviamente, mas dá para jogar com as regras e as cartas do jogo, pessoal, e muitas vezes a gente conseguir sucesso, tá bom? Caiu uma, caíram duas, caíram 3 questões na mesma prova de 5, 3 questões de filosofia brasileira. E uma delas era sobre o grande filósofo cearense Raimundo de Farias Brito. Natural ali da Serra Grande, São Benedito, século XIX, século XX, ele traz uma perspectiva que a UES, numa questão, perguntou mais ou menos assim, acompanha. Diz ele, tá? Na verdade, Francisco Alcântara Nogueira, citando Farias Brito. Diz que tudo é Deus pensando. Assim, Farias Brito concluiu com sua concepção fundamental. O mundo é uma atividade intelectual, pois é Deus pensando. E nós, homens, como elementos que somos do mecanismo do mundo, fazemos também parte do pensamento de Deus e somos, por conseguinte, no mais rigoroso sentido da palavra, ideias divinas. Pessoal, esse é o pensamento do filósofo citado, cearense. E outra coisa, pessoal, a UES, enquanto comissão vestibular, ela tem, na prova de humanas, e sempre que ela pode, uma espécie de interesse em puxar o aluno para filósofos locais. Por mais que ela cobre uma questão sobre Nietzsche, ou sobre Hegel, ou sobre Marx, na filosofia, observa isso, dá uma olhadinha. Das 10 provas que até hoje a UES aplicou em sociologia, em filosofia, aí dá realmente 5 questões vezes 10, 50, não é isso? Mas pessoal, é muito grande a quantidade. Confira, pegue essas 10 provas e confira você mesmo. Quantas vezes ela colocou lá um autor regional, um autor local, um autor da própria UES, tá? Que não está errado, obviamente, mas citando um cearense. E aí, pessoal, quando ela fala assim a questão, com base no texto do Alcântara Nogueira, é correto afirmar que a compreensão do Farias Brito sobre Deus é uma espécie de panteísmo. Letra A de avião, niilismo. Letra C, materialismo histórico. Ou letra D, positivismo. O Marcos Leandro falava há pouco de positivismo, Augusto Comte. Pois é, pessoal, poderíamos pegar uma carona nessa fala e já jogar aqui como uma opção falsa, a letra D, porque se há uma coisa que o Farias Brito não é positivista. Porque ele tem uma convicção muito acentuada, muito grande, de que Deus existe. Essa metafísica, essa realidade suprafísica, ela existe. Uma coisa meio Spinoza, mas também alguma coisa meio Hegel. Existe uma essência, uma substância. O que já nos sinaliza como opção correta a letra A de avião, pessoal. Ele é um panteísta. Aliás, pessoal, convenhamos, você nem precisava estudar, na verdade, o pensamento desse filósofo, se você, lendo o texto, pegasse a dica. Porque o texto falou de Deus, gente. Falou de Deus. Qual é o único item dos 4 que fala de Deus? Ai, sei lá, professor, etimologia, pessoal. Panteísmo. Por isso que a gramática, muitas vezes, pessoal, ela é uma bênção. Quando tu tens uma noção,
de gramática, de etimologia, e sabe que esse teó de panteísmo é Deus, Deus em tudo, é o que o texto falou, gente, é o que o texto falou. Não pode ser niilismo, porque niilismo é uma doutrina que remonta lá à Grécia Antiga, a Górgias, sofistas, e Nietzsche leva ao auge. É a destruição dos valores. E o Farias Brito, pessoal, enquanto filósofo, é um pensador que apresenta, digamos assim, um certo, digamos, elitismo ou conservadorismo, enfim, ele é um cara que está muito ligado aí, pessoal, às tradições, aos valores, tá? E a letra C, pessoal? Aí o Marx dizia assim, olha, pessoal, dá atenção aos clássicos, dá atenção ao Marx. Materialismo histórico, pessoal, é o fundamento do marxismo. E se há uma coisa que esse filósofo aqui não é, pessoal, é marxista, tá? Aí, pessoal, antes que eu passe aqui para o Marcos a palavra, só uma dicasinha, tá? Cuidado com essa escola do Recife. Pois é, professor, eu vi referência a isso lá no manual do candidato. Que escola é essa? É literalmente uma escola, mas não como o Aridiçá, com prédio, cadeiras, corredor, sabe? Enfim, alunos. É uma tendência, tá? É uma tendência filosófica que surge na Faculdade de Direito do Recife, com intelectuais daquela época, século XIX, Tobias Barreto, Silvio Romero e Clóvis Bevilacqua. Olha, que diga, pessoal, Clóvis Bevilacqua, turma do direito. Aí você pode puxar o positivismo para um positivismo jurídico, tá? Escola do Recife. É o contrário do que você encontrou aqui na questão 2 do nosso material, pessoal. O positivismo, ele pode ser usado, ele tem que ser usado, ele tem que ser aplicado. Mas se for escola do Recife, se for Raimundo de Farias Brito, aí, meu amigo, é o contrário. Então é isso, pessoal. Questão 2, letra A de acreditar. Vamos lá? É você, Marcos? Sim. Pessoal, sobre a prova da UES, ainda complementando alguns comentários que o Sérgio Feitosa fez, eu queria também... Porque eu não queria interromper, mas porque eu também fico concentrado no que você tem para dizer, aí eu tento ficar me lembrando depois. A prova da UES, pessoal, é uma prova que, ao mesmo tempo que ela tem um formato relativamente tradicional, tanto que a prova da UES ainda coloca a questão de VOF, né, Sérgio? É um tipo de questão que cada vez menos nós encontramos ao redor do país, mas a prova da UES ainda coloca, né? Como essa questão aqui, que não é de VOF, mas essa questão que eu vou resolver, ela coloca alternativas para você avaliar, mais de uma podem estar correta, né? Mas, ao mesmo tempo que tem um formato de questão relativamente tradicional, é uma prova que fica muito sensível a temas mais novos, como é o tema dessa questão aqui, sociologia digital. Isso aqui é novidade, cara. Isso aqui é novidade e a UES tenta contemplar isso aqui, tá bom? Outro detalhe, eu falei sobre positivismo, o Sérgio Feitosa também falou sobre positivismo, eu falo sobre Marx, ele também fala sobre Marx. Eventualmente podemos falar sobre os contratualistas, sobre os frankfurtianos, né? Hannah Arendt é uma autora que pode encontrar tanto na prova de sociologia quanto filosofia. Portanto, pessoal, outra sugestão que eu lhes dou também é assim, o tempo está reduzido. Você quer revisar alguma coisa de última hora, né? Claro, sabendo que você já tem embasamento, mas quer revisar alguma coisa de última hora, também dê atenção àquele tipo de assunto que pode cair em mais de uma disciplina, tá bom? Isso é muito importante também, porque, assim, alguns autores realmente é a cara de uma disciplina só. Dificilmente você vai encontrar Durkheim numa prova de filosofia, dificilmente, né? Assim como também, dificilmente você vai encontrar Platão numa prova de sociologia. Não é impossível, mas dificilmente. Agora, alguns autores passeiam pelas humanas de modo geral. Dê uma atenção também nesses autores, tá bom? Mas, voltando aqui para a questão fala sobre sociologia digital. Vamos lá. A sociologia digital pode ser entendida como um novo subcampo de estudos da sociologia. Outra questão sobre a própria sociologia enquanto disciplina, que investiga uma variada gama de situações e fenômenos sociais afetados e circunstanciados pelas tecnologias digitais nas sociedades contemporâneas. Interessante porque, ultimamente, pessoal, acho que o debate que já está ficando clichê, mas ao mesmo tempo é muito falado, né? É assim, como novidade, é clichê e novidade ao mesmo tempo, sobre o impacto das inteligências artificiais no trabalho, na educação, na produção científica também, né? É uma coisa que vocês vão notar muito quando estiverem na universidade,
Se é que você já não nota isso também no ambiente escolar, né, como que é a questão das IAs em relação à produção de trabalhos escolares e acadêmicos e todas as questões que envolvem sobre isso, tá? Se a gente pudesse resumir numa frase, a ideia seria o seguinte: nós desenvolvemos uma maturidade tecnológica mais rapidamente do que uma maturidade ética, moral, estética também, por que não dizer, jurídica. Tá? A tecnologia parece que ela avança mais rapidamente do que a nossa capacidade de fazer ajustes sociais para poder lidar com ela. E enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai ter esses impasses e esses debates como são tão vivos ainda, né? E por digital, voltando para o texto, por digital, neste recente ramo de estudos sociológicos, aponta Nascimento, Leonardo Nascimento, aqui o autor, né, 2020, devemos nos referir à totalidade de experiências que, direta ou indiretamente, guardam relações com os diferentes e multifacetados dispositivos digitais presentes em grande parte da nossa vida cotidiana hoje. Esse negócio de grande parte da vida cotidiana hoje, eu também quero enfatizar também um detalhe. Assim, pessoal, a internet, eu vou pegar a internet, é só uma arena dentro da sociologia digital, tá? É muito mais que isso, tá? Mas a internet talvez seja a arena principal. Se lembra que a internet, ela se popularizou ali por volta dos anos 90, tá? Só que só a partir dos anos 2000, de meados dos anos 2000, é que a internet se democratizou. Olha o verbo que eu estou usando. Nos anos 90, ela se populariza. E nos anos 2000, ela se democratiza. Qual a diferença entre popularizar alguma coisa e democratizar? Popularizar, desculpa a minha rinite, tá? Popularizar quer dizer que todo mundo tem um relativo contato, certo? Uma proximidade, quem sabe até usa. Agora, quando você fala que você vai democratizar, envolve uma relação de empoderamento, né? Demo, povo, cracia, poder, tá? E 3 coisas contribuíram para uma democratização da internet. A primeira, a tecnologia wireless. Segundo, e não porque é segundo em importância, são os 3 simultâneos, só estou colocando primeiro, segundo, terceiro como citação. Primeiro, tecnologia wireless, essa coisa de você poder, com os smartphones, poder estar conectado. Porque nos anos 90, se você quisesse usar a internet, tinha que ficar sentado num lugar fixo, diante de um computador grande, né? Agora você com o celular no bolso está conectado, né? Segundo, os smartphones, né? E as redes sociais, tá? Internet, wireless, rede social e os smartphones. Essas 3 coisas popularizaram e democratizaram a internet. Tanto que a gente pode dizer que toda década costuma ser aberta com um grande evento. Por exemplo, qual foi o evento marcante do início dos anos 90? A gente pode dizer que foi o fim da Guerra Fria, né? A queda do Muro de Berlim em 89 e a dissolução da União Soviética em 91. A década de 2000, com os ataques terroristas às Torres Gêmeas, né? A década de 2020, essa que nós estamos, com a pandemia de Covid. Mas a segunda década do século XXI, os anos 2010, a gente pode colocar como um evento marcante a Primavera Árabe. E grande parte assim, do catalisador, aprendi essa palavra com meus amigos professores de química, né? Catalisar é o que acelera, né? Um fator catalisador das revoluções libertárias que vão derrubar, sabe, incontáveis ditaduras nos países árabes, né? A ditadura no Egito, do Hosni Mubarak, né? A ditadura, ou o início da Primavera Árabe, a ditadura do Muammar Gaddafi na Líbia e o início da guerra na Síria também, né? Que agora no final de 2024 culminou no fim do regime da família Assad, né? Mas o que interessa é que uma das coisas que contribuiu muito para acelerar esse processo revolucionário foi a organização popular e democrática nas redes sociais, em especial o Facebook, né? Até porque as instituições políticas mais tradicionais, que controlavam as emissoras de TV, controlavam os jornais impressos, não tinham um controle muito grande ainda sobre as redes sociais, tá? Portanto, você percebe que a vida virtual, pessoal, ela já é relevante demais para que a gente não considere como uma arena social tão relevante quanto as demais, tá? Até os anos 90 você podia ver as pessoas mais velhas falando assim, essa pessoa fica muito tempo na internet e ela está perdendo o mundo, tá? Hoje, você perde o mundo se você ficar muito tempo offline, né? Portanto, em resumo, nós temos uma maturidade tecnológica mais rapidamente do que maturidade social, jurídica, ética, moral e por aí vai, tá? Voltando para o texto. E existem interpretações teóricas deste ramo sociológico que qualificam o digital ou como pervasivo. O que é esse pervasismo? Pervasivo é o que se espalha. Pervasivo é o que se espalha, tá? Pois
estaria infiltrado, propagado e difundido pela extensão da vida social ou como um fato social total, pela mesma razão, praticamente, uma vez que afeta todos os aspectos da vida humana em sociedades organizadas por essas tecnologias digitais. Uma pessoa hoje que não tem acesso às tecnologias digitais, ela está muito emperrada na vida, sabe? O recebimento de boletos nas casas, inscrição em vestibulares, que muitas vezes você fez online, né? Resolver problema no banco, pedir comida, pedir o transporte público, certo? Os aplicativos de namoro, tá? Ou então, o fato de que as redes sociais dos últimos 20 anos permitiram que gente que estudou junto na vida escolar nos anos 60, 70, 80, né, agora já com a idade mais avançada, se encontraram na internet, tá ligado? Ou seja, não tem mais como você negar uma possibilidade de um circuito social alheio à esfera digital. Portanto, se a sociologia quer entender as contrastes sociais, a esfera digital vai ser objeto de estudo, né? Tem até um ramo de pesquisa na internet chamado netnografia. Se você teve aula sobre Gilberto Freire, sabe que o Gilberto Freire foi excelente ao fazer a chamada etnografia. Apesar de todas as críticas que nós podemos fazer em relação a Gilberto Freire, etnografia, que é aquela técnica de pesquisa, você mergulhar no objeto para poder experienciar e fazer uma descrição densa. Hoje, pessoal, existe um negocinho chamado netnografia. Netnografia, que é uma técnica de pesquisa na internet, né? Com base nisso, vamos para as alternativas. Considerando o exposto, avalie as seguintes afirmações. A primeira diz: é inevitável que, diante das amplas consequências das tecnologias digitais, os campos clássicos da sociologia sejam substituídos jamais. Não tem como fazer pesquisa sociológica hoje sem considerar os clássicos. Joga fora a primeira alternativa, tá? Primeira afirmativa, aliás. A 2 diz: os dispositivos de monitoramento corporal, como pulseiras, sensores de glicose, os smartwatches, como está aqui no meu braço, atestam como o digital está sendo pervasivo. Exatamente, aqui ó, o meu relógio aqui já disse que eu já dei uns 9.000 passos hoje, né? Tá correto a 2. A 3 diz: nos séculos 18 e 19, né, o início da Revolução Industrial, século 18, os anos 1700, 19, os anos 1800. A Revolução Industrial alterou o panorama e o funcionamento das sociedades. Hoje, esta tarefa é da revolução digital. Por que a palavra revolução? Porque é uma mudança radical, tá? Nossa primeira aula do ano, nós falamos que o conceito de revolução enfatiza o aspecto radical. Se não for radical, não é revolução, certo? Mudança radical, ou seja, vai na raiz, tá? Mudança radical. Portanto, perfeita também a 3. A 4 diz: para este ramo sociológico de estudos, o termo digital se refere às relações sociais produzidas nos âmbitos das redes sociais, como Instagram e TikTok. Não, isso aqui é um reducionismo, né? As redes sociais é apenas um tipo de objeto, tá, da sociologia digital, mas não o único. Portanto, né, só a 2 e a 3, gabarito, letra C, que indica aí a afirmativa 2 e 3, professor Cássio. Professor Marcos Leandro, muito obrigado, meu amigo. E você que está chegando agora, nós estamos ao vivo aqui do estúdio do Ari de Sá, com o nosso primeiro programa do ano, com essa aula de filosofia e sociologia com os professores Sérgio Feitosa e Marcos Leandro. Até agora nós resolvemos as questões 1, 2 e 5 e 6, tá certo? Não se preocupe que no final vamos soltar todo o gabarito aí para vocês que chegaram aí depois do início da nossa aula. E lembrando também que hoje é apenas o primeiro programa. Durante toda a semana nós teremos uma programação especial aí voltada para a UES, para o vestibular da UES, que acontece agora, dia 27, no domingo, tá certo? E amanhã o programa às 8 horas em ponto, programa de Química e História, com professores Gabriel Angarten e professor Carlos Davi. Você não pode ficar fora dessa, hein? Professor Sérgio Feitosa, por favor. Vamos lá. E Marcos, Cássio, interessante. Como as sedes irmãs, né, do Ari de Sá apresentam uma unidade, uma força, uma união. Alunos da Washington Soares, alunos da Duque de Caxias, da Aldeota, nessa energia positiva que é o que realmente canaliza, pessoal, cada um de nós para o sucesso. Porque conteúdo, estudo, isso, além de ser uma coisa meio óbvia, é a nossa rotina, não é isso?
Mas é essa energia, pessoal, é esse olhar que acredita que vai realmente capitanear a gente para essa conquista e muito em breve, se Deus quiser, não é isso? Então, pessoal, um forte abraço aí a todos que estão agora aí unidos a nós, né? Nessa esperança de realização de sonhos concretos, não é isso? A terceira questão, pessoal, também de filosofia brasileira. Professor, nunca ouvi falar nesse cara, pelo amor de Deus, André Rebouças. Bem, pessoal, de fato, esse cara aí, quem estuda a história do Brasil, aquela fase ali do chamado Segundo Reinado, entrando na República Velha, já viu referência, mesmo que esparsa, desse nome, desse engenheiro, na parte política. Seria essa uma estratégia da UES de aplicar uma pegadinha na gente? Bem, talvez não, talvez. Mas, pessoal, se você olhar com muito cuidado essa questão, vai ver que ela não é nada específica sobre esse cara, tá? Eu nem vou dizer agora o que é que você tem que pensar, para que você próprio possa se esforçando e encontrar onde eu quero chegar. André Rebouças, descendente direto do radicalismo filosófico do liberalismo. Não se fixa, ao contrário da maioria esmagadora dos liberais brasileiros do seu tempo e do que lhe sucedeu, na questão da livre iniciativa e do livre mercado. O André Rebouças, segundo o texto de Luiz Werneck Viana, não é um liberal como os outros, porque ele não está restrito à questão da livre iniciativa e do livre mercado, transitando dela sem perder sua identidade de origem para a questão social. Opa! Com a abolição e a luta pela liberação do acesso à terra. Escravidão e latifúndio são duas bandeiras do André Rebouças no seu liberalismo. Então, a pergunta é, com base na apresentação da posição filosófica de André Rebouças, é correto afirmar que letra A única preocupação do liberalismo é a defesa da propriedade privada e da livre iniciativa. Pessoal, peço licença para, dentro da questão, não é tangenciá-la, tá? Mas oferecer a vocês uma última dica, tá? Dentre tantas outras últimas. Uma última dica. Quando você pegar uma questão de uma prova, de filosofia ou qualquer outra, que você, de alguma forma, já criou essa, digamos, barreira, de que essa é a matéria que mais me dificulta as coisas? Bem, pessoal, como vocês mesmos falam, né? Papo reto. Aí fica difícil, pessoal, fica difícil porque você não vê muitas vezes que a resposta já está na sua frente. Fala sério. O aluno pega essa questão e diz, meu Deus, quem é esse André Rebouças? Aí ele já cria aí um obstáculo, um embargo. E não percebe, por exemplo, que a letra A está extremamente clara no seu erro de acordo com o texto. Porque o texto ali pela linha 3, linha 2, linha 3, falou isso, que ele é um cara que não está preso ao liberalismo e muito menos à ideia da propriedade privada, dessa livre iniciativa. Então a letra A, pessoal, para nós já aparece falsa. Concordam? Letra B. Todos os liberais brasileiros, todos, se posicionam pela democratização da propriedade da terra. Gente, bem, nem todos, né? Na verdade, o liberalismo, ele defende a questão da propriedade. E quando você puxa isso para a América Latina, para o Brasil, cara, isso aí é uma coisa caudilha, coronelista. São os liberais que são conservadores quando chegam ao poder ou os conservadores que são liberais quando estão na oposição. Então, pessoal, na verdade,
e é que todos os liberais se posicionam pela democratização da propriedade da terra, tá até uma coisa meio de aberração, concordam? E a letra C, pessoal, a abolição e o acesso de muitos à terra é contra a propriedade privada e a livre iniciativa. Não, pessoal, porque se você observar, no Brasil, desse século XIX, metade para frente, muitos abolicionistas serão latifundiários, mas com uma mentalidade progressista, tá? De modo que assim, pessoal, o Brasil é um país anacrônico. A nossa sociedade, como diria Sérgio Buarque de Holanda, ela é fundada em contradições muito profundas, tá? O Sérgio Buarque de Holanda, que aplica aí uma visão weberiana acerca da nossa formação social, identifica, ele e outros pensadores, né, do gênero, paradoxos. Existe uma dialética na colonização do Brasil. Alfredo Bose confirma isso. Então, pessoal, assim, a escravidão, ela é um anacronismo. O capitalismo no século XIX, ele está se desenvolvendo e se expandindo na contramão daquilo que no Brasil ainda era uma realidade. Não é isso? Então, pessoal, nos resta, como opção correta, deixa eu ver o número de D, letra D de dado, né? A defesa da liberdade da pessoa e de seus direitos à propriedade é uma posição liberal. Pessoal, antes que eu passe aqui a palavra para o Marcos Leandro, letra D é a certa, ok? É bom, pessoal, confirmar uma coisa muito importante. Quando você fala de doutrinas, como é o caso do liberalismo, do próprio socialismo, quer científico ou outro, doutrinas, pessoal, é muito importante que você não as homogeneize, não as feche dentro de um espectro muito, digamos, homogêneo, porque há diferenças, há peculiaridades. Se eu falo, por exemplo, do próprio socialismo científico, o socialismo científico marxista, no século XIX, ele tem uma percepção que no século XX, os seus grandes arautos, de George Lukács a outros tantos, já vão, ou a própria escola de Frankfurt, como falou o Marcos Leandro, eles vão relendo, Gramsci, eles vão relendo, pessoal, numa outra visão. O liberalismo de Adam Smith, de David Ricardo, de Thomas Malthus, não é o liberalismo da escola austríaca, de Mises, de Hayek e outros tantos, tá? De modo que assim, pessoal, cuidado quando você quando você pegar, analisar uma questão que fale de doutrinas, para você, de repente, não pegar um pré-conceito generalista, porque a questão 3 é isso, pessoal. André Rebouças é liberal, só que ele não é um liberal focado na tradição liberal. Percebeu isso? Resposta letra D de dedicação. Marcos, com você. Sérgio, pegando carona nesse seu último comentário, eu queria também dizer que você tenha cuidado com os textos originais, tá certo? Eu digo isso porque, como o Sérgio falou, você olha a palavra liberalismo, tá? Liberalismo nos Estados Unidos, no século XIX, é uma coisa, no século XX é outra. Liberalismo no Brasil, do século XX é uma coisa, na Europa, do século XXI é outra, certo? Fora essas vertentes que você vai ter dentro de cada corrente, tá? Mas o comentário que eu ia falar é que você tenha cuidado com a leitura dos textos originais. Nos corredores, ao longo do dia a dia, do cotidiano de professor, a gente cita nas nossas aulas muitos livros, muitos autores, e os alunos ficam empolgados, vão na biblioteca e alugam os textos originais, tá? Assim, longe de mim querer que você não lê, muito pelo contrário. Quanto mais leitura, melhor, tá? Só parece que tem cuidado, pessoal. Cuidado, porque assim, às vezes você tem dificuldade de entender com clareza uma mensagem de um amigo seu no WhatsApp, seu contemporâneo, seu conterrâneo, seu amigo íntimo. Agora imagine um autor que escreveu há 1000, 2000 anos, tá? Noutro continente, noutro idioma, tá? Cheio de metáforas. Portanto, e o seu maior vilão, sinceramente, o seu maior vilão é tempo. Você tem pouco tempo. É muito conteúdo para um ensino médio tão curto, para um ano de preparação, às vezes, tá? Então, você não precisa, obrigatoriamente, mergulhar nos textos profundos. Quem tem que fazer isso somos nós. A gente que é profissional da área, isso é dever nosso, tá?
E às vezes, devido a apenas uma experiência, apenas que a gente já viu isso aqui muitas vezes há mais tempo que você, a gente consegue pegar alguns atalhos, sabe? Ou percebe que, assim, essa palavra que numa linguagem coloquial, cotidiana, significa tal coisa, neste texto específico, nesse momento, ele significa outra, tá? E olha, assim, até as matérias, as disciplinas mais objetivas, como física, química, você não vai ler os originais, você vai ler os comentadores, tá? Por que que com as humanas você vai para os originais? Se for para os originais, os textos originais vão, mas também com os comentadores, com os professores, tá? Com as pessoas que já têm certa experiência sobre esse assunto, para lhe ajudar a descobrir os meandros dos textos, tá bom? Para você não entender errado, tá? Como é o exemplo aqui, ó, Caio Prado Júnior. A gente falando aqui sobre o Brasil, o Sérgio Feitosa falou sobre o Brasil, sabe que existe a famosa geração de 30, né? Geração de 30, que é Sérgio Buarque, Gilberto Freire e Caio Prado Júnior, o autor da questão 7, aqui é um autor que você pode encontrar em sociologia, encontrar em história. O Sérgio falou aqui que o Brasil tem uma dialética, a história do Brasil e a sociedade brasileira é dialética. A palavra dialética pode ser também entendida como contradição, né? A dialética do esclarecimento, ou seja, as contradições de um mundo que é herdeiro do iluminismo, né? As contradições, coisas que eram para ser do jeito e é de outro, tá? Sabe uma questão bem dialética, bem contraditória da sociedade brasileira? A elite do Brasil, a burguesia brasileira, ao longo da sua história, tem muita dificuldade de se perceber como burguesa. O Caio Prado Júnior, mas depois dele, com mais ênfase ainda, um autor chamado Florestan Fernandes, ele vai dizer que aconteceu no Brasil o caminho oposto do que aconteceu com a elite europeia, tá? Na elite europeia, a nobreza que sobreviveu, aquela nobreza que não perdeu a cabeça nas revoluções, ou suas análogas, tá? Essa nobreza se aburguesou. É uma nobreza que entrou para o empresariado. Aqui não. Aqui a nossa burguesia, ela se enxerga muito mais como aristocrática, muito mais como nobre do que propriamente como burguesa, tá? E em pleno século XX, República Velha, o Brasil ainda mantinha uma lógica produtiva e um modelo produtivo que ainda tinha no século XVI, que é aquele modelo plantation, que você sabe que é baseado em 5 características, que é latifúndio, monocultor, exportador, escravocrata e patriarcal, né? E esse embasamento desses 5 pilares se reproduz até muito recentemente, né? E o Caio Prado Júnior, ele é marxista, ele é um autor marxista, portanto ele vai olhar a história do Brasil a partir de uma vertente das contradições das relações de produção, né? A economia como motor da história. Você já sabe muito sobre Caio Prado Júnior, talvez sem saber que sabe. Por exemplo, se eu lhe perguntasse, uma pergunta bem clichê, também bem criticável, mas o Brasil teve uma colonização muito mais a cara do povoamento ou da exploração? Todo mundo responde, exploração. Isso é Caio Prado Júnior. Ou então, aquela divisão da história do Brasil em ciclos econômicos. Ciclo da cana, depois ciclo do ouro, ciclo do café. Isso também é Caio Prado Júnior. Ou então, a ideia de que o Brasil nunca teve feudalismo. Porque se você fizesse uma pergunta para alunos de ensino médio, até ali o comecinho do século XX, e perguntasse assim, o Brasil já foi feudal? Muita gente ia dizer que sim. Tá? O Caio Prado Júnior desfez essa ideia errônea, né, de que o Brasil já foi feudal. Não foi, sabe? Não tem como ter sido feudal. Até porque, no feudo, no modo de produção feudal, se o feudo prosperar, as pessoas ficam no feudo. Se o feudo não prosperar economicamente, as pessoas continuam no feudo. No Brasil, não. No Brasil, tudo aquilo que não era economicamente interessante para o acúmulo foi abandonado, né? Tanto que o Brasil foi, na visão de Caio Prado Júnior, um grande empreendimento capitalista. As pessoas vinham para cá para fazer riqueza e se pudessem voltavam, tá? Cabe lembrar, pessoal, qual é o adjetivo pátrio de quem nasce no Brasil? Nós somos brasileiros. Eiro é sufixo de profissão, né? A gente não é brasilês, brasilão, brasiliano, a gente é brasileiro. Ou seja, é um adjetivo que foi usado para denominar o indivíduo que vinha para cá para fazer riqueza e se pudesse ele voltava, tá bom? Com base nisso, olha o texto. Será a empresa do colono branco que reúne a natureza, pródiga em recursos aproveitáveis, a natureza contribui muito para o interesse colonial, né? Em recursos aproveitáveis para a produção de gêneros de grande valor comercial. O trabalho recrutado na escravidão entre indígenas ou negros africanos importados. Há um ajustamento entre os tradicionais objetivos mercantis que assinalavam o início da expansão ultramarina da Europa. Aí, uma breve crítica aqui. O Brasil foi colonizado para atender o interesse do capitalismo mercantil. Isso no século XVI.
17, 18, vai chegando 19, começo do século 20 e o Brasil ainda tem uma lógica produtiva, como se o Brasil ainda estivesse vivendo numa lógica mercantil, né? Tanto que você vê que o agronegócio brasileiro, durante o século XIX, né, praticamente rivalizava com as iniciativas industriais. Quem mais sabotou o empreendimento de industrialização iniciado pelo Barão de Mauá, né, foi o agronegócio brasileiro, tá ligado? Então, com base nisso, olha o que ele diz. Que são conservados e as novas condições em que se realizará a empresa colonial. No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, o Brasil colocado na economia internacional como um fornecedor de commodities. Antes era açúcar, depois café, hoje soja, né? Tanto que se alguns países, como por exemplo a China, resolverem parar de comprar nossa soja, o nosso PIB vai sofrer muito, né? A colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização. Aqui, ó, o sentido da colonização. Porque também, se você perguntasse para alunos de ensino médio no começo do século XX, antes do Caio Prado escrever o que ele escreveu, você perguntasse assim, o Brasil foi colonizado pelo português por quê? O que motivou o português? Muita gente daria respostas poéticas, sabe assim, foi o espírito aventureiro do português, o espírito desbravador, tá? Ou o argumento religioso, vieram para cá para trazer a fé em Cristo e tudo mais, tá? O Caio Prado Júnior vai mostrar que não. Na verdade, tudo isso é só discurso, porque na prática vieram para cá para fazer riqueza, para tornar o Brasil economicamente interessante. Tanto que, logo no comecinho, entre o descobrimento e as próximas 3 décadas depois do descobrimento, aquele relativo abandono, porque o Brasil não era interessante comercialmente. O comércio com as Índias ainda era muito lucrativo, não havia recursos para colonizar um território tão vasto, não tinham achado preciosidades, pedras e metais preciosos logo de cara, né? Aí, a partir do momento que o comércio com as Índias começa a declinar e havia a possibilidade de perda do território brasileiro para outras potências europeias, como a França, a Inglaterra e depois a Holanda, né? Aí a burguesia portuguesa, com dinheiro privado, começou a se interessar em colonizar isso aqui. Tá? Tanto que fizeram no Nordeste brasileiro um empreendimento canavieiro que já tinha feito nos Açores. Né? Então, é este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes. E ele, ou seja, o sentido, explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e da evolução histórica do Brasil. O Brasil se desenvolveu e evoluiu como um grande empreendimento capitalista. Essa é a tese de Caio Prado Júnior. Tá? De acordo com esse certo acima, pode-se afirmar corretamente que a sociedade brasileira é resultado da empresa colonial portuguesa, que teve na exploração de recursos com a escravidão o sentido da colonização. Perfeita a letra A. Tá? Vamos comentar o problema das outras, então. A empresa colonial de Portugal seguiu a fórmula latifúndio e escravidão do Brasil e divergiu, à época, dos antigos preceitos mercantilistas. Não divergiu. Na verdade, os preceitos mercantilistas se coadunam com a prática latifundiária e escravocrata. Se coaduna, não diverge. Portanto, está errado esse verbo aqui. Ó. A letra C diz, o sucesso da colonização portuguesa foi feito empreendido por homens brancos em parceria. Parceria não, foi exploração, tá? Não foi parceria não, tá? Ninguém escolhe ser escravizado. A população indígena também não escolheu conviver com o colonizador. Portanto, joga fora a C. É até ofensivo essa ideia. A formação nos trópicos de uma sociedade mestiça com efetiva exploração comercial foram os interesses declarados da colonização portuguesa. O colonizador ele veio para cá declaradamente para tornar o povo mestiço? Claro que não. Portanto, só é possível afirmar aqui a alternativa de letra A. Pode ir, satisfeitosa? Vamos lá. Então, pessoal, antes que eu passe para a questão 4 e última, um pequeno rascunho, tá, para compartilhar com vocês, quem quiser fazer um print, fique à vontade, de fora do roteiro que colocamos aqui para as questões de hoje, mas que também pode ter aí um norte para a prova que vocês falam nessa semana, porque eventualmente a UES há de cobrar uma questão sobre antiga. Se cair de antiga, eu sei que é muita coisa, tá? Então pega as palavras-chave. Pré-socráticos,
Sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles. Filosofia clássica, metafísica. Medieval, eu não apostaria tanto em Agostinho, mas em Aquino. Cara, é incrível. Depois que a UES criou o curso de Direito, que ela vem dando de atenção a praticamente toda a prova, a Santo Tomás de Aquino, e a questão do direito positivo, direito natural, e moderna, pessoal, é racionalismo, empirismo, contratualismo ou iluminismo. Aí você pode puxar a discussão para epistemologia, que é o caso das duas primeiras, o Estado de Direito no contratualismo, iluminismo é razão, não é isso? Bem, pessoal, agora, onde é que o marxismo, professor, entra aí? Porque eu vi que a comissão do vestibular costuma colocar Marx nas provas de humanas. É verdade, é verdade. Então, pensando nisso, trouxemos para vocês uma questão da grande pensadora Lélia Gonzalez, que traz uma perspectiva crítica, materialista, acerca de duas questões fulcrais. São estas: gênero, ela bate muito na questão do gênero e também da etnia, tá bom? Então, o texto da Lélia fala assim, pessoal: onde se afirma que a filosofia só se fez em alemão, Lélia afirma o português. Interessante, né? Português. Um português com uma africanidade. E o complexo, não de Édipo, mas do alemão. Como um modo de subverter e rir. Porque não do que a norma culta cultua, pretensamente erudita, porque erudita. Nessa chamada América Latina, que na verdade é muito mais ameríndia e amefricana do que outra coisa, como saca Lélia, negrita-se o necessário compromisso de aproximar-se de outros referenciais para forjar uma filosofia capaz de pensar as questões que nos afetam, desde as experiências situadas de resistência da praxis negro-indígena, historicamente anuladas e deslegitimadas. Ok? Darcy Ribeiro, pessoal, tem uma profunda presença na discussão sociológica, antropológica, das influências culturais de povos indígenas e outras etnias nessa formação cultural, só que muitas vezes eclipsadas, ignoradas. Daí a questão do povo brasileiro que ele fala, não é isso? Bem, pessoal, mas segundo o autor do texto, para Lélia Gonzalez, como só é possível filosofar em alemão, não pode haver uma filosofia com base em uma língua inculta, tal português brasileiro. É o contrário do que ela fala, né, gente? Dá para filosofar por vários referenciais culturais, porque só o europeu. Então, letra A está falsa. B, a experiência social, cultural e étnico-racial brasileira precisa ser pensada também com base em nossa formação linguístico-cultural. É isso que ela propõe, pessoal. Uma visão mais holística. Cara, a Lélia Gonzalez, ela lembra muito, numa versão mais brasileira, aquilo que Bell Hooks, Angela Davis, numa visão mais norte-americana, propõe, tá? De inserir a mulher, de inserir o negro, ou a mulher negra trans, ou aquele que está encarcerado num sistema que, segundo elas, e para muitos críticos, não serve para aquele propósito original de ressocialização. Como diria, inclusive, também Michel Foucault, aquele Mbembe com a necropolítica, certo? Existe um projeto não de ressocialização, mas de encarceramento. E é um encarceramento onde há cor, onde há gênero, onde há classe social. Entende isso? E aí, pessoal, a letra C fala: a formação do pensamento filosófico não depende de marcas linguísticas. Que é isso, minha gente?
culturais e raciais, pois a filosofia é sempre universal. Não, gente. A Lélia Gonzalez, ela quebra essa ideia de essência. E letra D, precisamos recusar a filosofia e a psicanálise e começar a fazer uma história das existências e resistências de negros e indígenas. Está então bem no finalzinho, não é isso? Mas recusar a filosofia e a psicanálise e Frantz Fanon, o grande nome da filosofia negra, com psicanálise, a opção falsa, pessoal. Então, gente, a resposta certa é a letra B de boa prova. Vai, Marcos Leandro. Vamos lá. Pessoal, questão 8, conceito fundamental em vestibular, tanto o S quanto o Enem, viu? Conceito de democracia, tá? E aí, você sabe que, de novo, retomando o comentário que nós fizemos na outra questão, você não pode encarar uma palavra tão polissêmica como essa de uma maneira absoluta, sabe? Até porque a democracia que nós temos hoje, na modernidade, não é equivalente à democracia ateniense, né? As democracias que nós temos no Ocidente e no Oriente também são diferentes, tá? Com base nisso, vamos para a leitura do texto. A democracia que conhecemos instituiu-se por vias selvagens. Essa informação aqui é fundamental, eu vou destacar. Sob o efeito de reivindicações que se mostraram indomesticáveis. E todo aquele que tenha os olhos voltados para a luta de classes, qual é o autor que fala em luta de classes? Qual é? Dr. Karl Marx. Deveria convir que ela foi uma luta pela conquista de direitos. Exatamente aqueles que se mostram hoje constitutivos da democracia. Poderoso agente da Revolução Democrática, o movimento operário, a prova da UES gosta muito de movimentos sociais, tá? Talvez tenha por seu turno atolado-se na lama das burocracias. A palavra burocracia é uma palavra que você vê na aula sobre Max Weber. Burocracia é a aplicação da racionalidade para a administração, tá? O problema é que a burocracia, quando ela é excessiva, a ponto de se tornar anacrônica com as exigências sociais, nascidas da necessidade de sua organização. Acontece, no entanto, para além dos choques de interesses particulares, nos quais a democracia corre o risco de se deteriorar, que os conflitos que atravessam a sociedade em todos os níveis sempre deixam visível uma oposição geral, que é sua mola mestre, entre dominação e servidão. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que a democracia contemporânea, pessoal, ela não acontece, sabe, como uma arena de meros debates e de pacifismo entre setores opostos, sabe? É uma zona de conflito, de briga mesmo, de bate-boca, tá? E muitas vezes, os direitos conquistados pelos setores dominados, olha o verbo que eu usei, foi conquistado, não foi concedido, não foi um presente, né? O movimento operário, por exemplo, se não fosse ele e a sua atuação ao longo do século XIX e do século XX, uma série de direitos sociais que os trabalhadores têm hoje não existiriam, tá? Portanto, com base nisso, vamos para as alternativas logo. A partir do trecho acima, é correto afirmar que a democracia atual, configurada na garantia de direitos, é uma criação da classe dominante e não da luta de classe, tá? Veja, a questão até de interpretação de texto, tá? Mesmo que você não soubesse a informação, se ele está falando assim, ó, a partir do texto, no texto ele fala isso, pessoal. Mas mesmo que ele não falasse, você deve saber, realmente, a democracia ela não é um lugar sabe, de convívio de gente que pensa igual. Muito pelo contrário, é de convívio de gente que pensa diferente, tá? Mas realmente é interessante essa afirmação aqui, tá? Garantia de direitos. Quais direitos? Direitos civis, que são aqueles que tocam você individualmente, sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de escolha profissional, liberdade de expressão, liberdade de escolha religiosa, liberdade de se casar ou de se separar, liberdade de trabalhar e por aí vai. Os direitos sociais, que são aqueles que envolvem um serviço do Estado, um direito social como lazer, educação, moradia, saúde. Os direitos trabalhistas são direitos sociais, né? E os direitos políticos têm a ver com a sua capacidade de participação no processo deliberativo, tá? Nos últimos 30, 40 anos, o neoliberalismo cresce ou diminui? Cresce. Se o neoliberalismo cresce, o Estado se minimiza. Se o Estado se minimiza, os direitos sociais que são administrados pelo Estado também se minimizam, tá? Portanto, qual o erro da letra A? É uma criação da classe dominante e não da luta de classe? Não, isso aqui está errado, tá? A letra B diz: a luta por direitos de classe operária resultou na democracia que se estrutura na tensão entre dominantes e dominados. Pessoal, independentemente de você gostar ou não do que ele disse, de você concordar ou não com o que ele disse,
A questão quer saber o que é que o autor disse. A questão quer saber se você entendeu o que ele quis dizer. E o que ele quis dizer foi exatamente o que está contido na letra B de bola. Perfeito, letra B. Democracia liberal e burguesa foi construída contra os interesses da classe dominante? Não, a classe burguesa é a classe dominante. Botando joga fora a letra C. E a letra D diz, luta de classe impôs à classe burguesa, na democracia, os indomesticáveis interesses da ditatorial classe operária. Também não. Tanto que a grande crítica marxista que se faz é que a atual democracia ela privilegia muito mais a burguesia do que o operariado. Portanto, só pode ser a letra B de bola. Tá bom, Cássio? Meus amigos, Sérgio Feitosa e Marcos Leandro, agradecer aqui a presença de vocês, mas antes das considerações finais, alguns lembretes importantes, tá certo? Lembrando, primeiramente, amanhã, nosso programa bacana, Química, História, com os professores Gabriel Angarten e professor Carlos Davi, tá certo? E pessoal, a prova de domingo, tá? Muita calma, muita tranquilidade. Cheguem no local cedo, com 1 hora de antecedência. Chequem o local de vocês para não chegarem no local errado. Todo ano na UES, todo semestre tem gente chegando no local errado. Então, não deixe isso acontecer, por favor. Tá? Documento oficial com foto. Caneta azul ou preta de tubo transparente. Lembrando que a UES, eles cobram a questão do lanche e da água, né? O lanche em material transparente, a água também em material transparente, tá? A vasilha precisa ser transparente. Ah, se vai um pacote de biscoito, o pacote de biscoito tem que levar aberto os biscoitos dentro do saquinho ou então numa vasilha lá transparente, tá certo? Eles pegam pesados nisso, então não adianta insistir, tá bom, gente? Então cuidado com isso daí, a gente está na torcida aí por vocês. Queria agradecer aqui também os nossos amigos aqui dos bastidores, o Sérgio, o Marcos Paulo, que estão aqui até esse horário com a gente, e passar aqui a palavra final, as considerações finais aqui para esses dois grandes mestres, o professor Sérgio Feitosa e o professor Marcos Leandro. Eu queria dizer que é sempre um privilégio poder estar aqui, né, trabalhar com vocês nesses finais de semestre, né, que é quando a gente costuma aparecer aqui no Ari de Sá no ar. E eu gosto só de lembrar algumas coisas para vocês. Primeiro, o nível de vocês é alto. Eu vou repetir as palavras que eu disse antes, porque assim, a gente mantém a fórmula que está dando certo, não? Se a gente é líder de aprovação, tem uma coisa a se reproduzir aí, né? Você tem alto nível, é você que bota medo no seu concorrente. Não vá com medo da prova, não, certo? Porque seu concorrente é que tem medo de você, tá bom? O seu nível é alto. Não tem nenhuma questão fácil aqui não, pessoal. Se você achou fácil, é porque seu nível é alto, tá bom? Vá confiante e vá tudo certo. Seu lugar na universidade já, tá bom? E é isso, pessoal. A gente está concluindo mais um ciclo de muita luta, de muito esforço, e todo o conteúdo que você absorveu agora será colocado na prova e posto à prova para que você possa realizar os seus sonhos mais recônditos. E como diria Guimarães Rosa, o que tem de ser tem muita força. Cássio? Vamos para o nosso gabarito aí. D de dado, 2, A de Ariçá, 3, D de dado, 4, B de bola, 5, A de Ariçá, 6, C de casa, 7, A de Ariçá e 8, B de bola. Meus amigos, foi um prazer. Amanhã, mais uma vez, nosso programa às 8 horas em ponto. Boa noite. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Ari de Sá, arte e aprovação no vestibular.